Bom dia, professor. Meu nome é Leonardo Wanderson dos Santos Leite. Sou aluno da Católica Virtual. Faço Segurança da Informação, matéria Redes para Internet. Hoje são 30/12, né? São 10 horas da manhã e vamos dar início à sistematização. Primeiramente, você pede para a gente mostrar o seu Twitter, né? Com o último tweet, para poder configurar a atualidade do vídeo. Então, segue aqui, né? Recomendo muito os cursos ministrados pela professora, né? A Poema Cursos. E vamos lá. Eu estou usando o aplicativo Camtasia, que você recomendou para poder fazer o vídeo. O aplicativo que a gente vai usar para fazer a instalação é o VirtualBox, né? Vamos criar uma máquina virtual. O sistema operacional que eu vou utilizar é o Ubuntu, só que na versão 16.04. A versão que você recomenda, 10.04, ela já se encontra em desuso, né? Então, eu já deixei aqui na tela já de instalação, né? Vamos proceder com a instalação. Eu vou fazer uma pausa no vídeo, né, durante o processo de instalação e vamos retomar depois e fazer, né, a conclusão do trabalho com as etapas que você me pediu, ok? Vamos lá. Você pede também para a gente apresentar, né, além dessa parte da instalação, descrever as dificuldades, né, os desafios vencidos para poder fazer esse trabalho. Bom, um dos maiores desafios foi realmente fazer o vídeo em si. Eu nunca trabalhei com edição de vídeo, é o meu primeiro experimento, né? Então está sendo uma experiência em tanto, inclusive, mas realmente, né, já tem muito tempo, né, que eu venho tentando fazer o vídeo, gravo, desgravo, né, para poder conseguir, né, chegar numa configuração onde tudo funcionasse. Tive algumas dificuldades de hardware também, né, mas todas foram vencidas, né, e a gente está aqui fazendo o vídeo. Em relação ao sistema operacional, eu já trabalho com Linux já no meu dia a dia. Então, boa parte dele já não é novidade para mim, principalmente essa parte mais inicial. Ah, e ainda mais, essas versões de Linux agora que estão vindo com versões para desktop, são muito, como que eu poderia dizer? São muito intuitivas, né? Uma vez que já existe interface gráfica para instalação, as configurações já são praticamente automáticas, assim como a instalação do Windows. Ah, Tem também hoje o benefício dos repositórios instalados automaticamente, né? Você tem a opção de direcionar as instalações para outros repositórios, porém a maior parte das distribuições de Linux já vem com um repositório próprio, já pré-instalado e configurado. Então, tudo que você tem que saber é o comando para chamar a instalação de um aplicativo e o nome do aplicativo que você quer instalar. É bem prático. A interface gráfica é um pouco diferente do Windows, mas nada que uma semana ou duas de ambientação não deixe o usuário bem à vontade, né? Ah, Mais algo do Linux. Assim, ah, as informações que você pediu, que foi para apresentar um tracer, apresentar o ifconfig, né? E apresentar também os processos, em um deles a gente vai ter que fazer uma instalação do traceroute. Nessas versões de desktop, ela não vem pré-instalada, né, no sistema operacional. Então a gente vai ter a oportunidade aí de fazer a instalação dessa parte aí, desse aplicativozinho, para a gente poder finalizar o trabalho. Vou pausar o vídeo agora, vou deixar fazer a instalação,
Assim que terminar, a gente volta e conclui o vídeo. Obrigado. Professor, então, voltando aí ao vídeo, terminamos a instalação. Como eu falei para vocês, a gente tinha que rodar, né, uma instalação do Traceroute, eu não sabia se ia demorar ou não, então eu já procedi com ela. Vamos lá. Se a gente entrar e ver aqui, ó, eu deixei aberto o terminal para mostrar, né? O comando que eu utilizei para fazer a instalação foi esse. Depois de eu colocar a minha senha, né? Ele pegou e fez o upgrade, baixando, como eu expliquei no começo do vídeo, ele busca, né, um próprio repositório, né? Essa é uma grande vantagem do Linux entre o Windows. Então, ele tem um repositório seguro de aplicativos, né? E várias outras coisas, drivers também, né? Que você consegue baixar para poder instalar no sistema operacional, tá? Isso aumenta muito a segurança do sistema. É uma das vantagens. Você também no final pede para fazer, né, um comparativo entre os sistemas concorrentes. Então, dando continuidade, esse aqui é o desktop, né? É a área de trabalho do Ubuntu, tá? Como eu falei, ela é um pouco diferente da do Windows, porém, nada que você não consiga, né, se ambientar com algumas clicadas. Ele já veio com o pacote do BROffice instalado, que é um pacote, inclusive, de software livre, semelhante à suíte do Office, né, Microsoft. A grande vantagem é gratuito, né, e é 100% compatível com documentos feitos em Word, Excel, etc., né, e tão poderoso quanto também. Tá? Vamos lá no site da Católica, né? Então, eu já estou conectado na internet, tá? Eu utilizei a configuração no VirtualBox, tá? Eu fiz uma bridge, né, entre a placa de rede do meu notebook e a Virtual Machine, né, para poder possibilitar a conexão na internet, joia? E vamos abrir aqui uma janelinha de terminal para poder executar os programinhas que vocês pedem. Se vocês observarem, é bem intuitivo a interface dele, né? Bastante coisa, inclusive hoje, é possível fazer sem o auxílio da linha de comando, né? O que facilita muito o usuário comum, aquele usuário residencial, né? Se a gente dá um comando if config, por exemplo, aqui, a gente consegue visualizar a informação das placas de rede, né? Aqui ele me mostra, né, a descrição desse hardware, né? Normalmente, quando é uma placa de rede direta, ele aparece para mim como ETH. E aí o zero na frente, né, especifica quantas placas eu tenho. Se eu tenho, às vezes, por exemplo, 3 ou 4 placas de rede, ele me informa ETH0, ETH1, ETH2, né? E assim sucessivamente. Nesse caso aqui, ele me joga um ENP0, né? Porque não é uma placa de rede física, é uma placa de rede virtual criada pelo VirtualBox. Então ele me joga essa nomenclatura um pouco diferente. Ele me joga informações de hardware, como endereço MAC, endereço de IPv4, né, com máscara, tá? E ele também já me joga a opção também já do IPv6, né? Porque o meu roteador também está configurado já para trabalhar em IPv6. Ele me faz uma breve ele me faz um breve resumo, né, dos frames que estão trafegando, né, o que já foi trafegado, né, de RX e TX, recepção e transmissão, me fala se tem algum erro, se algum foi dropado, né, e assim por diante. Em bytes também, ele detalha isso aqui para mim, é muito importante para fazer troubleshoot de rede,
né? Essas informações aqui são informações muito importantes quando a gente vai fazer um troubleshoot de rede, né? Identificar o que está acontecendo, se está trafegando ou não, se está trafegando e está tendo uma sobrecarga de tráfego e é por isso que causa lentidão, né? Ou por que está causando aquela lentidão, tá? Essa interface aqui é uma interface de loopback, né? Ela é padrão nos sistemas operacionais Windows, também tem, né? Ah, e vamos lá. O comando traceroute, né, dando continuidade aqui, traceroute, que já instalamos ali no outro terminal, né? www.católicavirtual.br. Enfim, o que é o comando traceroute? O comando traceroute ele dispara um ping entre o meu endereço final e o meu endereço de origem e procura os pontos aonde ele passa, né? Cada salto, né? A gente sabe que a internet, ela não é quando eu faço uma conexão a um site, eu não estou dentro da minha casa e entro lá no servidor onde está o site. Ele tem um caminho a se percorrer. E essa é a função do traceroute. Ele me informa esse caminho, né? Ele me ajuda a identificar aonde está morrendo a minha comunicação no caso de um troubleshooting, por exemplo, né? É muito importante, muito interessante esse comando, né? Se a gente for detalhar aqui o que é o resultado, observa que essa numeração aqui, tá? É a numeração dos saltos que ele vai dando na internet. Então ele sai do meu endereço da minha bridge aqui, né? Chega nesse endereço aqui, né? Nesse endereço ele bate, né, no servidor DNS da NET, tá? A NET joga para a rede da Embratel, né? Observa que já tem uma diferença aonde já tem cadastrados servidores de DNS, né? Ele já responde não só como IP, mas também com o endereço de host, com o nome de host que está cadastrado no servidor DNS, né? Então ele vai me respondendo o nome, né, que ele encontrou no servidor DNS público, mais o IP que ele encontrou, e aí ele pula para o próximo salto. E assim sucessivamente, né, até a gente chegar, né, no endereço de origem, tá? Que no caso, perdão, no endereço de destino, que seria esse cara aqui. Os demais saltos, né, ele não consegue localizar, tá? Realmente eu preciso identificar isso aqui, eu não sei se pode ser que ele entrou em algum file, né, e daí eu já não consigo mais passar, né? Existem proteções na internet, em alguns locais, que inibem, né, esse tipo de ação do traceroute, né? Ou se ele realmente acaba aqui, tá? Isso aí, no caso, eu precisaria de um troubleshoot e demoraria um pouco para a gente poder chegar lá. Mas essa é a função real do troubleshoot, tá? O próximo comando que você pede para a gente apresentar é o comando top. Esse comando já é um comando mais a nível de hardware, não a nível de rede. O que ele faz para a gente? Ele me apresenta os processos que estão rodando, né, em segundo plano nessa máquina. Se a gente observar, ele faz uma leitura em tempo real, onde ele me fala, onde ele organiza por uso de CPU e de memória, né? E ele vai me informando quais são os processos que estão trabalhando naquele momento, se eu estou tendo algum gargalo de CPU, por exemplo, se eu estou tendo algum gargalo de memória, ele me informa aqui, ó, a porcentagem de CPU, né? Ele me informa aqui a porcentagem de memória RAM, né? De memória swap, né? O Linux ele conta com essa partição quando você instala ele cria uma partição de swap, né? Que é como se fosse uma extensão da memória RAM. Ele usa ela para poder salvar, é como se fosse um cache, né? Ele salva arquivos, né, voláteis, claro, nessa memória, né, quando a utilização da memória RAM está bem cheia, né, está bem utilizada. Então é como se fosse um auxílio, né, para a memória RAM
essa memória swap, tá bom? Então, acredito que aqui a gente encerra a parte do trabalho, né? As considerações finais que você pede para nós fazermos, eu já fiz algumas na entrada do vídeo, né? Mas as considerações finais, a gente pode se remeter ao quanto que o Linux está ganhando espaço no mercado de desktops, né, de usuários residenciais, devido a essa grande evolução dele. Né? Há alguns anos atrás a gente via Linux como um sistema robusto, aquela coisa exclusivamente para data centers, sistemas operacionais de servidores, né? Enfim. E agora, né, com essa interface gráfica, né, com o avanço dessa interface gráfica, com o avanço do desenvolvimento das colaborações, inclusive, por ser um software livre, né, das diversas colaborações, ele está entrando em casa. Né? Em relação a outros sistemas operacionais, o que eu posso indicar de melhorias nele é que ele é um sistema operacional 100% gratuito. Ele é um sistema operacional onde você consegue auditar o kernel dele, ou seja, ele tem um kernel aberto, né? Ele tem um core, né, onde eu posso, inclusive, fazer melhorias ou mudanças, né? Diferente de outros sistemas operacionais que são bem fechados, né? E outra vantagem grande do Linux também é a questão da segurança, né? Não podemos deixar de mencionar a segurança, né? Aí entra a questão de vírus para Linux, que são poucos, né? Não são tantos quanto os criados para que atacam o sistema operacional Windows, por exemplo, né? E outras ferramentas também que fazem dele um sistema bem mais seguro, né, a nível de rede, do que os concorrentes. Ok? Então, é isso daí. Tá? Obrigado e boa tarde.